Olá, boa noite a todos. Boa noite. Tô abrindo o livro aqui. Vamos lá. Gente, hoje a gente tem um capítulo bem curtinho. Capítulo 3, autossugestão. E bora lá. Vamos Já começar. fala por si mesmo, né? O tema do capítulo. Exatamente. Apesar de que o capítulo da fé também, ele foi muito... Ele ficou rodando em si mesmo, assim, também demais, eu achei. Foi. O bom é que a gente abriu, né, ali, várias linhas de pensamento. Exato, Que é a exato. parte boa de encontro em grupo, né? Vai expandindo, né? Vai abrindo. Uhum. O Vinícius não está aqui, ele que abre os portais do nada. Né, menina? Mas Mas se sim, você quiser, Vinícius, depois que você ouvir essa aula, pode mandar lá no grupo. por favor, é sempre bom. Sempre bom. Bom, então vamos ali para a primeira página, que eu pelo menos tenho uma... Na real, eu não tenho uma anotação. Eu tenho uma que tinha trazido aqui. Uma frase que ele fala num parágrafo ali, que eu queria só ouvir a opinião de vocês. Inclusive, eu queria muito Vinícius aqui, que ele é todo da Olha aí. multidimensionalidade, e eu queria ver que ele... Eu queria opiniões multidimensionais, psíquicas, bruxetas, de tudo. Mas Uhum. ok, bem. Vamos deixar aí, quem quiser trocar com a gente depois, traga. Mas ele traz a seguinte frase, que eu acho uma frase que eu crio opiniões. Mas ele fala: a natureza fez o ser humano de tal maneira que ele tem controle absoluto sobre o material que chega à mente subconsciente pelos 5 sentidos. Essa é a frase. E aí eu queria ver a opinião de vocês sobre isso. Porque é uma opinião tanto quanto... Esqueci a palavra. Mas, enfim, falar que a gente tem um controle absoluto sobre todo o material que chega à mente subconsciente, isso falaria algumas pessoas darem um piripaque no túmulo. Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Totalmente. Nossa, nem sei o que pensar de verdade, mas amei. Eu vou grifar, tava aqui procurando, porque falhou uma parte que você falou, mas eu achei. É sobre o material que chega à mente subconsciente, né? Menino, então, logo em seguida ele fala que a gente não exerce isso. E quando eu tava ouvindo no áudio, na hora que eu ouvi essa frase também fiquei pensando, tá, é sério que a gente tem controle? Então, poxa, a gente tá controlando pessimamente, né? Aham, Que o sim. negócio não tá bom. Aí depois ele, mas a maioria não exerce, por isso que fica ali no estado de pobreza. E aí eu só consegui pensar nas vezes que eu já ouvi esse tipo de frase, né? Tipo, nessas coisas que a gente estuda, de você ter que ter autocontrole, se reprograma e faça suas escolhas. Mas de verdade, assim, na prática, amiga, eu não vejo essa facilidade e eu discordo até certo ponto também dessa questão de ter controle. Eu acredito, assim, tem o fluxo da fonte, sabe? Da fonteadora, tem o fluxo da vida, e a gente não tem controle sobre esse fluxo. Eu acredito muito nisso, sim. Só que é aquela coisa, como se a água estivesse passando por você e aí você decide como que você vive, sabe? A experiência, tipo, se você mergulha, se você só fica contemplando, se você... Então, assim, eu acho que a escolha, o controle, eu não diria nem controle, eu acho a escolha de vivenciar. Porque, para mim, controle, não sei se para você, né? Como é que é? Eu vou também querer te ouvir. Mas para mim, controle remete a você, tipo assim, decidir uma coisa única e nada mais, tipo, o resto não existe, sabe? Dá essa ilusão de, tipo, as outras coisas não estão fora aqui do meu foco, pelo menos quando eu sou uma pessoa controladora ainda. E quando eu penso controle, eu penso assim, entendeu? Eu penso, tipo, eu quero desse jeito, e o resto, tipo assim, tá fora do meu ponto de vista, não vou considerar. E aí, quando eu ouvi isso aqui, pensando em termos psíquicos, eu não consigo, gente, não consigo conceber essa frase, não. Pra mim é tipo assim, vai vir o fluxo da vida e as coisas, e você pode só escolher como você quer experienciar. Mas ter controle também sobre a experiência, ter controle sobre o resultado da experiência, sobre como você vai sentir, isso aí já não consigo conceber. Enfim, não sei o que ele quis dizer também. É. Assim, claro, né? Trazendo para um local ali mais superficial, mais um livro que fala do mental, que ensina a gente um negocinho mais pra. Ai, tudo bem, dá até para entender até certo ponto que ele está tentando falar. Acorda e começa a controlar seus pensamentos, começa, tipo assim, exclui um, Uhum. autossugestiona outros.
E basicamente isso, mas o que você sentiu? Não, é isso mesmo. É porque eu sinto isso, né? Eu acho que, inclusive, meu maior medo. Não é medo, não é medo. Preconceito mesmo. Quando a gente foi adentrar esse livro, né? Era bem a coisa de. Linguagem coach, sabe? Essa pegada de um lugar muito esvaziado também, e assim vai. Então eu tinha um problema aí com esse lugar também, né? E aí, tipo, quando ele falou isso, assim como no outro capítulo, né, que ele traz ali sobre a sexualidade, teve aquela questão também, né, ele falar que o sexo, como é que é, não era espiritual, não era psíquico, enfim, um negócio lá também que foi absurdo, mas que você até levantou, isso aqui foi num período histórico que entendi, assim, por que ele falou isso, né, então entender o contexto ali também, beleza. Mas é isso, assim, eu acho que sim, né? É claro que quando ele tá falando sobre isso, ele tá, assim, falando nesse lugar muito sobre. É isso, né? Ele até cita esses exemplos depois ali do jardim, né? Da erva daninha, assim vai. E eu achei legal porque hoje eu tava no Instagram e apareceu um post de um babalorixá, que ele tava falando justamente sobre isso, assim, que aquilo que é ruim pro jardim simplesmente surge. Então, tipo, você não plantou uma praga ali, você não plantou um bicho, ele surge, sabe? Tipo, vem, e o que você pode fazer é cuidar daquele jardim. Então, se você for deixar as pragas crescerem, ela vai tomar conta de tudo e vai destruir o jardim inteiro. Se você for lá, cuidar de certa forma, procurar qual que é o remédio que vai acabar com aquilo, olhar, arrancar, tirar, dar, beleza. Né? Então, ele estava falando sobre isso, assim, sobre esse esforço. Então, eu acho doido falar que a gente tem um controle absoluto dessa mente, justamente porque a praga, a praga que tem esse exemplo de jardim, ela surge, tipo, ela tá aí, né? Sei lá, isso é pra mim, tipo isso, né? Negar inconsciente coletivo, né? Isso é loucura. Não faz o menor sentido. Mas sim, existe ali, vamos dizer, é isso, né, que você trouxe do controle. Eu também sinto um pouco disso, assim, que controle é meio que eu vou para aqui, aí chega do resto, tipo, eu vou criar se fosse uma delimitação aqui. Eu não acho que isso seja de todo ruim, eu acho que tem momentos na nossa vida que a gente já acaba usando fazer isso em algum âmbito mesmo, e ok. Mas também, tomar cuidado, assim, eu acho que às vezes ao invés de controle, disciplina, apesar de ser uma palavra que as pessoas também, muita gente tem dificuldade, também é distorcida, né, mas uma disciplina, né, com aquilo que você quer fortificar dentro de você, com aquilo que você quer florescer, porque, de fato, uma coisa que é clara e todo mundo sabe é que se você colocar energia no negócio, vai crescer mesmo, não tem como falar que não. Se todo dia eu malhar a perna, minha perna vai crescer. Isso é óbvio, então sim, isso também serve para o nosso conteúdo psíquico. Se todo dia eu ficar me martirizando com o mesmo pensamento, o pensamento vai crescer, não tem como falar que não. Então, sim, é claro que tem esse lugar aí, mas é isso. Eu queria ouvir um pouco a esse nível, sabe? Não, mas você abre um ótimo ponto. Eu tô aqui lendo essa frase de novo. E, assim, ótimo, né? Até porque o capítulo é pequeno, vai falar de autossugestão. E sobre autossugestão, eu acho que talvez pra gente seja bem mais direto de falar. Mas o que você falou é interessante, até porque, amiga, se a gente não critica o que a gente tá lendo também, a gente Ah, não expande, né, para outros lugares. Não é tipo assim, ler e aceitar tudo que o livro tá falando e tal. E eu tô aqui lendo enquanto você tava falando de novo, falei, gente, realmente essa frase, ela me passou muito batida. Foi muito bom você ter trago, porque eu acabei de grifar ela para poder pensar depois. Você também tá fazendo o papel de Vinícius. aí tava que bom. Aí, ó. Aquela coisa que você vai, tipo, refletindo depois, para além do livro. É porque talvez seja a minha postura desse tipo de leitura. Sabe quando você pega um livro mais filosófico que você já começa a ler ele com o sentido, tipo, aqui Sim. eu estou como quase que numa iniciação. Aí você pega um livro desse e você já pensa de um local mais prático. Então, tem coisas que eu, particularmente, nem vou muito a fundo, entendeu? Eu vou só para a parte, assim, onde isso se aplica na prática da minha vida. E aí, trazer esse ponto eu acho importante para todo mundo que vai assistir depois. Aí eu tava lendo aqui de novo e ele falou, né? Controle absoluto. Já, tipo assim, absoluto. Eu já fiquei, opa! Porque até se a gente tivesse um certo controle, como que a gente teria o controle absoluto sobre uma coisa que a gente nem conhece, que é o subconsciente? Sabe assim? A gente, nossa, aonde que tá que a gente tem informação sobre o nosso subconsciente? Realmente, sabe? Aquela coisa, o nosso subconsciente é isso, 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 isso. Então, é até um desconhecido para todo mundo.
é algo que a gente lida, né? Obviamente é intrínseco, mas é desconhecido, assim. O inconsciente é bem mais desconhecido, né? Mas o subconsciente também, porque daí, de repente, emerge tanta informação em determinadas experiências da nossa vida que você nem lembrava, mas estava lá. Eu estava gravando um áudio hoje para um grupo e eu falei sobre quando a gente passa por um momento de muito sofrimento, de vazio, de fundo de poço, de confusão, o como se você conseguir silenciar nesse momento, você vai começar a ouvir todos os seus medos, suas inseguranças, sabe? Aquelas coisas, e até coisas que você achou que já tinha superado, que já tinha curado, voltando. Quantas vezes nesse caminho tipo, de autoconhecimento você já não se deparou, vocês já não se depararam com algo que você jurou que já tinha resolvido e voltou de novo de uma forma diferente? Você, poxa, de novo vou ter que lidar com esse negócio, com esse tema. Então, eu já discordei de cara, relendo essa frase do tipo absoluto. Controle absoluto. Ah, tá bom, né? Aí, uma coisa que eu não tinha reparado foi que ele falou sobre como que os materiais chegam no subconsciente pelos 5 sentidos. Eu achei isso interessante, né? Porque você fala muito de corpo, a gente também fala muito de corpo. Eu acho que a gente também pode levar isso para um local de. Talvez, se a gente tivesse uma outra filosofia de vida, uma filosofia mais contemplativa, mais no aqui e agora, a gente realmente poderia exercer uma escolha de como lidar com esses materiais, sabe? Então, assim, eu estou percebendo, porque, olha só, quando ele fala controle absoluto do que chega pelos 5 sentidos, eu nem consigo imaginar, porque tem coisas que a gente é reativa. Você vai lá, experiencia, conhece a pessoa, vivencia, né, uma vivência em grupo, individual, come uma comida, e dá tanta coisa. O olfato, sabe? O seu paladar desperta tanta coisa. Onde que entra o negócio do controle absoluto sobre essas reações que o meu corpo vai ter, sobre o que, sabe, se ele vai gostar, se ele não vai, se ele vai ter uma memória ali afetiva conectada com aquilo, não, sabe, se vai engatilhar, por exemplo, o jeito que a pessoa me trata, que vai remeter uma lembrança, sabe esse negócio todo? Uhum. Como que a gente teria controle, né? Mas aí eu estava refletindo aqui sobre uma outra filosofia de vida, né? Onde a gente realmente poderia perceber melhor como as coisas chegam para a gente, né? Então a gente fala aí de filosofias como o budismo, como o hinduísmo, que nos colocam na presença, e aí a gente consegue ali, a partir vivenciar a vida no aqui e agora, aí quando a gente vai recebendo as informações, aprendendo e tal, se relacionando, você consegue perceber que ela está tentando entrar por um viés negativo, por assim dizer, né? E você pode transformar, transmutar, ou só contemplar, né? Não ser mais reativo aquilo, entender ali porque seu corpo está reagindo daquela forma. Talvez esse local, para mim, é mais agradável de pensar e eu consigo entender isso, não como controle, como você disse, mas como uma escolha consciente mesmo, né? De como esses materiais eles podem se ancorar na gente, a gente se relacionar com ele. Mas ótimo, menina, gostei. Não, enquanto você falava até, é isso mesmo. Você foi falando, eu fui pensando, mas bem que... Eu fui lembrando, tipo, isso desses livros de yogis, de histórias famosas, e aí eu fiquei vendo, tipo, será que isso é um controle absoluto? Porque, enfim, é isso, né? É isso, era outra realidade, era outra época, era outro momento, era outra cultura, mas essas histórias, né, tinham, enfim, tem vários nomes, mas uma pessoa que conseguia manipular tudo, né, inclusive a própria morte, tipo, de eu vou morrer agora, tchau, pessoal, ou desaparecia, aparecia em outro lugar. Então, tipo, é um controle dos elementos, fazia materializar coisas, fazia materializar cheiros, criava os cheiros do éter, então existe esse troço aí também, né, existe essa realidade. Mas aí é isso também, né? O quanto ela é plausível e possível. Por que ela deixou de existir completamente, né? Eu acho que é isso, tem todo esse viés da nossa vida contemporânea, aí mesmo, as coisas como são profundamente hoje. Mas tem aquela coisa também, né? De tipo, se teve quem veio e fez, é porque é possível para todo mundo fazer também. Então, assim, só levantando então vários pontos aí com relação a isso, é isso, assim, foi uma coisa que me veio depois também, de, tipo, ok, sei lá, deixa aí então. Deixando aí no ar. Mas é isso. Aí, depois dessa anotação que eu fiz, que eu queria ouvi-los, a próxima anotação que eu tenho é da página 88 já. Você quer trazer alguma coisa que tem antes? Você pode falar. Eu acho que eu vou sintetizar as minhas
Não, tá bom. Assim que terminar a sua, eu vou falar. Tá, então tá bom. Na página 88, que ele tá, enfim, falando desse processo de autossugestão, e aí ele fala que todo mundo que já estudou um pouquinho de lei de atração, etc., sabe que essa coisa da emoção, né? De colocar a emoção, de sentir, de ir para esse campo, esse vai, né? E ele fala sobre esse local das palavras frias e sem emoção não influenciarem o subconsciente. E aí me vê muito, que a gente falou muito no nosso outro estudo, e a gente já falou um pouquinho aqui também. Valeu, querida. Beijo. Até a próxima. E que a gente já falou aqui também, que são ritos. Então, dos ritos serem muito maravilhosos para o nosso conteúdo psíquico. E aí, assim, é isso. Eu até falei também que isso tem sido uma coisa que eu tô fazendo para muitas coisas, para tudo, assim, que eu preciso dar uma transformada no meu conteúdo psíquico, que eu preciso ir para um novo lugar na minha vida, né? E que minha mente precisa me ajudar nisso, porque é isso, né? Se essa mente não for junto, você não vai conseguir. Então, as coisas têm que estar ali em compatibilidade com essa vivência que você quer para sua vida. Então, nossa, eu quero uma vida mais doce, mais calma, mais amorosa, mas a minha mente está desbirocada, doidaça. Então, vamos começar, né? Eu gosto de criar assim, tipo, o rito, mas não significa que eu vou só fazer ele e depois pronto, acabou. Existem esses ritos que a gente fala aqui cotidianos, coisinhas que eu vou mantendo, essa disciplina. Mas eu acho muito legal mesmo criar um super rito simbólico também. De, tipo, estou agora fazendo a minha transição e eu estou indo para esse lugar aqui. Então eu vou montar todo o meu ritual para esse momento acontecer. Então eu vou tirar hoje, e aí você pode usar todo o conteúdo simbólico que você tiver no seu arsenal. Então, estou, sei lá, buscando um amor, eu quero uma coisa legal na minha vida. Eu vou na sexta-feira, que é um dia de Vênus, no horário tal, olhei na astrologia védica. Tô falando assim, mas pode ser absolutamente qualquer coisa que fizer sentido no seu conteúdo. E aí eu vou fazer um óleo para mim com rosas vermelhas, e eu vou fazer assim, esse assado, e aí eu vou acender uma vela rosa, e eu vou me conectar a esse ser aqui que eu sinto que eu gosto, e eu vou dançar essas músicas, e eu vou me escrever esse negócio, imprimir imagens, tal coisa, enfim, sabe, criar esse momento, assim, que é o que a gente estava falando muito importante sobre os ritos, que é sobre justamente a mudança de um estado psíquico para outro, né? Então é isso, a gente tem um rito de casamento, a gente tem um rito de nascimento, a gente tem um rito de morte. Então, são ritos que trazem um estado para outro. É uma coisa que vai mudar de forma. E aí é muito legal convocar essas forças, assim, de verdade. Isso é uma coisa que a gente sempre traz muito, mas é porque ajuda demais, assim, nesse momento. Ele ajuda muito, muito, muito. Principalmente pessoas criativas, artísticas, enfim, é muito legal pra gente, sabe? É muito, muito maravilhoso desbravar esse conteúdo e fazer isso. Então, de novo, fazer da forma que você desejar fazer, com os símbolos que tiver aí na sua psique que fizer sentido para você, mas convocar esses elementos e fazer esse grande momento, porque é como se você estivesse pegando todas as suas partes, inclusive aquelas que não querem nem saber que estão esbirocadas, e falando, está na hora do nosso rito. Então, vamos no seu ir aqui. Vocês não precisam querer participar, mas vocês vão ficar aqui. Vocês vão estar aí, porque todas as suas partes estão ali. Então, assim, é meio que convocação mesmo, né? Todas as suas partes ali e essa dança vai acontecer. E não tem como todas as suas partes também não serem modificadas com relação a isso. De alguma maneira, né? De alguma maneira. Então, inclusive, às vezes elas são modificadas ao ponto de tem partes nossas que não querem nem saber daquilo ali. Aí, sei lá, elas vão para outro lugar, vão embora. Não significa que elas sumiram, mas elas estão lá no outro rolê delas. E aí, em outro momento da vida, elas reaparecem ali e beleza. Mas é isso, né? Igual na nossa vida, tem pessoas que se vão, que se fecham, às vezes depois reaparecem ou não. É assim também com portais e conteúdos psíquicos, muitas vezes, sabe? Então, firmar até essa clareza, e ajuda também nesse conceito da clareza, até porque a gente está falando aqui de sugestão, de fé, e desses conteúdos, é bom ter um nível de clareza. Você não precisa ter uma clareza exata de tudo que você vai fazer e como e cada coisa, mas do que se quer e de pelo menos, então, a coerência para galgar esse lugar. Pode haver modificações na rota, pode ser que o caminho mude. Ok, mas você sabe que é isso aqui, assim, nem que seja de novo, é um desejo, é um sentir. Eu sei que o que eu quero sentir, eu estou buscando é esse negócio aqui. Isso aqui não faz eu sentir isso. Ah, então, ok. Ah, mudou a rota, mas ainda me faz sentir isso. Ah, então, ok. Então, enfim, ter, né, esse mapa que a gente fala ali, e é isso.
Falei pra cá, mas é isso. Nada, foi ótimo. Maravilhoso, isso aí é uma sugestão, mas você ser intencional também. Então você vai, que nem você falou, você não vai ficar só esperando alguma coisa acontecer para você se transformar, ou só essas outras partes suas concordarem. Você vai ser intencional, você lidera um negócio, assim, gente, chegou a hora, a gente vai atravessar aqui. Eu entendo, assim, que tem algumas partes nossas e algumas memórias também que protestam, e elas, assim, eu entrando nesse mundo simbólico, elas se dissolvem, assim, sabe? Tipo, porque quando a gente deixa de dar atenção, a gente deixa de dar o poder para aquela coisa, de alimentar aquilo. Então, assim, ó, você vai comigo, ou você fica aí pelo meio da estrada. Então, a gente vai dar uma desconectada em algum momento. E, igual você falou, quando uma pessoa vai, outra pessoa chega, e aí sim, né, pode ali ter um espaço para nascer uma outra, tem potencial seu que vai te auxiliar, porque você tomou uma decisão consciente. Então, acho que entra nisso, da autossugestão mesmo, você ser intencional, então fazer ritos intencionais, como a Marcela falou. Eu também estou muito nesse lugar, muito mesmo, assim, para mim tá funcionando, porque esse ano eu vivenciei algumas coisas que me despertaram uma ansiedade que eu nunca tive na minha vida. E aí eu andei reparando, eu fiquei, gente, eu tô com uns sintomas assim, básicos, né? Não tive nenhuma crise nem nada, mas eu consigo perceber, meu corpo tá em alguns estados de alerta. E fazer ritos cerimoniais, o cerimonial tá sendo muito bom para mim, intencionais, super me regula. Então é aquela coisa, porque senão, né, do mesmo jeito que foi criado ali algum padrão que me fez desenvolver ansiedade, eu preciso desfazê-lo, né? Senão, se eu vou ficar só vivendo, ai, fiquei ansiosa agora, tô me sentindo assim, e ignorar não funciona. E esses ritos têm me ajudado muito. E assim como a Marcela falou, você vai criar ali um ambiente, um espaço e trazer a pessoa psíquica ao seu próprio modo. E aí aquela coisa de você realmente sugestionar. Aí a gente realmente entrando no coisa do grupo, você vai falar mesmo, você vai dizer, você vai determinar, você vai falar como você se sente. A partir de agora, a gente está pensando isso, e essa mudança X, para chegar no objetivo X, ou seja, essa experiência ou essa coisa não me faz mais me sentir assim. Aí você também trabalha com o seu nível de consciência, tipo, até agora eu já entendi que isso aqui me trouxe tal e tal coisa. Realmente a gente se lembrando de algumas coisas que no cotidiano às vezes a gente esquece, né? E fazer essa travessia, realmente, gente, é muito facilitador, não à toa inventar esse negócio de ritos rituais, né? Nossa psique, ela. E é uma forma, como a Anissa falou, para quem não gosta muito de uma disciplina, um negócio rígido ali, diário, de você ficar seguindo alguma regra, ainda tem dificuldade com isso, é uma coisa muito da arte, né? Porque uma magia, de fato. Então, você pode escolher o dia, como ela disse, fazer tudo ali conforme você consegue, você pode, o seu tempo. Às vezes você tem preferência de natureza, às vezes você tem preferência de ficar sozinho em casa, do seu jeito, para realmente o seu corpo ele tá, opa, vou topar isso daqui, porque, né, você tá se agradando. E aí isso é mais fácil do que muitas vezes aí, né, não tirando o mérito dessas outras coisas, mas muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade com métodos, né, ali em método terapêutico, método de coach, método. A pessoa lê essa palavra e fala, meu Deus, eu vou ter que fazer, sei lá, 13 semanas de não sei o quê. E até a terapia mesmo, dependendo de como é a intervenção, algumas pessoas têm um pouco de bloqueio, e você pode pegar isso para te auxiliar, né? Não substituir, mas auxiliar o processo, que assim vai ser incrível. E é uma forma nova de experienciar. Quem nunca fez, se dê a oportunidade de fazer pelo menos uma vez, como um ponto de vista diferente, para vocês atravessarem as coisas, e até um local de leveza, porque às vezes a gente também está acostumado com a mudança muito na base da pauleira, sabe? Tipo, não, vou mudar aqui de qualquer jeito, não sei o quê, vou começar a ser disciplinada. E a gente vai no sofrimento, sim. Tudo bem que às vezes muda, mas não precisa também, sabe? Tem umas coisas mais bonitas e amorosas para serem feitas. Então, concordo muito com o que você falou. Isso me lembrou essas questões. Essa foi sua última anotação, não foi? Foi, mas eu queria só fazer uma adendo que você falou, porque me veio uma coisa na cabeça que tem a ver com isso aí, que acho que uma das coisas muito fantásticas que ajudam nesse processo ritualístico que a gente estava, que a Kelly mesmo falou, quando eu defino isso, tem outras vozes que mesmo que elas não concordam, elas se dissolvem. Exato. E isso é uma coisa que ajuda muito em culpa e medo, porque o que às vezes geralmente acontece, né, quando a gente está em transições, que a gente sente que algo não basta mais e quer ir, e as vozes que ficam em, como é que fala? Em resistência,
tem muitas que ficam soprando culpa e medo na gente. Só que por que existe culpa e medo? Porque era um ser, uma persona ali, cuja própria realidade era aquilo. Então, tipo, como que você vai para outro lugar que não tá na realidade dessa persona, sabe? Então, realmente vai gerar culpa e medo. Tipo, essa é a realidade dela, só que aquela realidade não basta mais para você. Isso acontece com a gente. Tipo, de repente, não faz mais sentido para mim pensar assim, ou estar nesse lugar, ou estar com essa pessoa, ou estar desse jeito. Então, é outra ambiência, é outra coisa. E esse outro ser que está sustentando essa outra ambiência não tem culpa e medo, porque essa é a ambiência dela, então é normal para ela. Então, você fazer esse rito, que é uma passagem para essa nova ambiência, dissolve também culpas e medos, porque você está indo para um lugar cuja essa nova realidade é normal. Não tem que ter culpa, entende? Então, isso é um processo muito legal também, ajuda a gente nesse lugar aí, pensando isso. Pode continuar agora. Não, achei maravilhoso. É realmente, é bom para refletir como que isso acontece, né? Tipo, você vai falando, você vai pensando, então quer dizer que... porque algumas pessoas têm dificuldade, né, no tema da primeira vez, que é muito esse negócio de ritualizar, ou estão acostumadas a pensar ritual de uma forma que é conduzido, né, um rito conduzido, um ritual conduzido e tal. Como a Marcela falou, até também adicionar aqui, quando você vai fazer, você adiciona elementos que representam alguma coisa. Então, assim, para quem tem dificuldade de pensar, o que eu coloco? Uma imagem de quem? Será que eu preciso, né, acender uma vela? Não, você coloca símbolos que para você faz sentido, tanto do que você era, quanto do que você quer se tornar. Então, você vai fazer essa experiência de soltar uma coisa para se transformar em outra. E ali você está realmente mandando um comando muito sério, principalmente, que facilita para você acordar no outro dia, tipo assim, de hoje a gente está aqui, ó, outro lugar, entendeu? Então, outra postura. E aí a Marcela falou, e a mim, uma das minhas anotações é sobre a consciência do dinheiro, que ele falou várias vezes nesse capítulo, né? Sobre você pensar o que ele está falando sobre a sugestão e a sua relação com a consciência do dinheiro. Então, cumprir os exercícios que o livro já nos deu até agora é a consciência do dinheiro. E eu estava refletindo quando eu li sobre a minha consciência do dinheiro e sobre o que eu estava sentindo quando eu estava repetindo as coisas que eu escrevi lá no primeiro capítulo. E eu percebi que um dos bloqueios que apareceu, né? Que quando eu penso numa grande quantia de dinheiro, ou, né, lucro, enfim, me dá uma ansiedade novamente, uma coisa, assim, um nervosismo, porque eu penso no tanto de coisa que eu vou ter que decidir. Porque atualmente na minha vida, eu tomo todas as decisões, né? E aí eu tava tendo uma conversa com uma amiga querida, eu falei, e até com a minha irmã também, eu falei, olha, eu só caso se tiver uma pessoa disposta a tomar decisões pra mim, porque eu já tô, tipo assim, cansada, sabe? Aquele lugar de, chega, eu quero decidir mais nada, não quero decidir comida, não quero decidir o que eu vou comprar no mercado. Gente, coisa básica, do cotidiano mesmo. Mas pra você ver onde é que pega de você pensar na prosperidade financeira e o quão isso vai fazer, tipo, muitas decisões, porque eu quero estar à frente. Aí entra um ponto muito importante. Eu quero estar à frente, eu quero ter outras fontes de renda. Aí eu pensei, aí eu fui pensar nessa sugestão de hoje, que ele deu no livro, para refletir e tudo mais, e que você sente ali quando você repete. Cara, primeiro que me dá um desespero de pensar em decidir muitas coisas, e ao mesmo tempo eu penso, eu quero prosperar justamente para eu sair do local de quem decide tudo. Então eu entendo conscientemente que eu posso delegar, só que as minhas emoções ainda não entenderam. Então precisa de um rito, sabe? De autossugestão. Elas não entenderam. Então, para elas é tipo assim, aí entra esse negócio subconsciente, não tem controle, porque o meu subconsciente tá, tipo assim, pipocando de informação falando, gata, se você ganhar mais e se você tiver outros negócios, imagina, você não vai ter tempo pra nada, você vai ter que ficar decidindo tudo, embalagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando você ganhar o dinheiro, você vai ter que decidir se você viaja, se você fica em casa, qual roupa, nanana. E isso pra mim é um surto muito grande, sabe? Então, aí eu refleti, né? Falei, não, a gente delega. É justamente por isso que a gente cresce. A gente contrata pessoas e tal. E é isso a parte boa, essa prazerosa. Que aí você vai saindo do local de você ser o centro dos seus negócios, as coisas, né, que você tem colocou no mundo. É isso que a gente escuta, inclusive, quando vai estudar, né? Pessoas, grandes pessoas aí de negócio. Eu falei, cara, mas onde é que tá o conflito aqui, sabe? E aí é isso aqui. É um rito, sabe? Um rito de passagem, porque conscientemente eu entendi que se eu crescer eu posso delegar.
Mas tem coisas dentro de mim, partes dentro de mim, que estão, tipo assim, em completo desespero. E aí, toda vez que eu vou dar um passo maior, que eu vou ganhar mais, que eu vou lançar um projeto grande, esse medo ele vai vir à tona. Igual a Marcela falou, vai vir um medo muito grande, uma insegurança muito grande, e até aquela coisa de querer dar um passo para você falar, acho que não preciso de tanto, né? Não vou dar conta de tanto. E aí migra para mim, pelo menos para o relacionamento, que é onde eu falei, né? Só quero uma pessoa que me deixa descansar. Vai lá, decide as coisas. Eu já decidi muito na minha vida, tudo bem. Então, você fazer um acordo legal, porque tem pessoas que gostam, né, mesmo de tomar a frente ali. E eu já tô de saco cheio. E aí, eu até pensei numa analogia, na verdade, acho que foi um sonho que você teve, que você falou desse negócio de descer da torre. Menina, para mim foi assim, descer do local de liderança. Eu quero crescer justamente para eu descer, entendeu? Do local de liderança e eu não ter que decidir tantas coisas na minha vida. Porque, gente, isso me deixa muito ansiosa. É como você pensar que, tipo assim, se eu não pensar no que eu vou levar para tal lugar, ninguém vai pensar isso por mim. Entende? Porque também vem ali também, porque eu nasci num lar disfuncional, então a gente teve que ficar em estado de alerta o tempo todo. Aí outras pessoas da minha família geralmente não tomam decisões e eu tinha sempre que tomar decisões, né? Ou estar pensando em todas as hipóteses de uma situação. Então, esse local hoje, ele precisa ser ritualístico para que eu entenda que tá tudo bem, a gente tá, né? A gente pode prosperar e ficar calma e tranquila, entendendo que haverá possibilidades de você delegar as coisas, né? Então, isso eu percebi que a minha psique precisa de um rito. Então, para ilustrar para vocês, é como que a gente chega nesse local de precisa de um rito. Nem tudo é do campo da coisa do anotar e cumprir. Tem coisas que realmente são mais emocionais, mais profundas. Você vai tentar fazer uma coisa, mas sua emoção ela fica ali, ó, sabe? Nessa confusão. Então, eu fui fazer o exercício do livro, de ficar repetindo todos os dias sobre a quantia, e visualizando, né, a quantia de dinheiro que eu quero, e qual vai ser o meu projeto para o futuro. E isso foi me causando esse nervosismo. Né? Então, é bom que você consegue ver coisas em você. Mas nem tudo é do campo aí, das coisas práticas, como a Marcela está falando. Por isso que a gente lê o livro, mas a gente lê também com um olhar mais holístico, porque se for seguir só, né, exatamente o negócio que está aqui, a gente também se encaixa dentro de um sistema que pode ser antinatural para a gente, né? Então fica ali muito. Acho que ou pressiona algumas pessoas, ou fica limitado para outras, enfim. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu posso falar outra anotação. Eu quero, porque você está falando uma coisa que eu passei por esse lugar aí. E aí, só compartilhando com você, a constatação que veio, que às vezes ajude de alguma maneira também. Mas eu também tenho uma coisa com isso aí. Eu percebi que eu estava com medo de crescer por. Nossa senhora, vai ser mais peso para eu lidar, vai ser mais responsabilidade para fazer, vai ser mais decisões para tomar, essa coisa toda. E aí, beleza, né? Sim, né? O aprender a delegar, aprender e tudo mais, é uma coisa importante. Mas outra coisa que eu percebi, e eu percebi isso, eu lembro na agência, eu trabalhava numa agência de publicidade, e aí tem uma época que eu tava super sobrecarregada, fazendo todas as coisas, e aí, tipo, tinha ali, vinha uns redatores, aí falava, não, tô mandando fulano pra te ajudar. Aí, isso é delegar, não, então eu vou passar pra ele. Dava mais trabalho do que eu fazer o negócio, porque aí eu tinha que parar tudo que eu já tinha que fazer, ir lá, aí ficar meia hora explicando pra pessoa não entender o negócio. Aí vai lá. Então, o que eu percebi? Ah, é por isso que esse troço não resolve pra mim. Tipo, pensar, não, delegar funciona, ainda fico com os meus verdadeiramente doidos. Porque delegar ainda leva tempo, ainda dá trabalho. E aí, qual que é o troço, assim, que pra mim tá master? Não tem jeito. Investimento. Investimento. Aprender investimento. Fazer o meu dinheirinho render pra caralho e ir me dando dinheiro e tempo. Pronto. Sabe? Isso foi o que deixou o meu sistema nervoso, pelo menos pessoalmente, tipo, ok, talvez tenha isso aí. E olha que doido, isso aconteceu. Isso era um troço que já tava me vindo. Aí um belo dia, eu tava em Floripa, a gente foi pegar um Uber, a gente ia pra uma festa de Herê. E de repente, sério, o cara, tipo, metade do caminho tava calado. E de repente esse homem, eu não sei o que ele baixou, começou a falar um monte de coisa, assim. Ele tava falando sobre, tipo, de campo financeiro e de atuação. Ele era. O que ele era? Ai, esqueci o nome, gente. Quando chegou o investimento, mexeu com coisa assim, ele era formado nisso.
E aí ele ficou já ficado por muito tempo, meio que batendo a cabeça e pedindo inspirações, ele rezava, e foi muito doido, porque ele falou, tipo, eu tenho as orações que eu crio, e aí ele começou a falar as orações que ele criava, eram, tipo, coisas muito fodas, as orações que eu crio, faço todos os dias, e aí a partir disso, porque ele vai falar disso daqui a pouco, eu já tô até trazendo, começaram a vir inspirações, e aí eu me mudei para uma casa que tinha um tanque assim, assim, assado, e aí eu me tornei a primeira pessoa na região de Florianópolis que fez tanques de tilápia, e aí eu comecei a vender a doidada, eu sei que, enfim, aí ele foi falando, caralho, e aí, tipo, aí o que ele fez? Ele começou a investir em campo imobiliário, acho que era imobiliário, ele falou, tipo, investe em campo imobiliário, faz isso, que assim, assim, assado, ele explicou lá as coisas técnicas que eu não entendo, mas eu quero entender, enfim, mas é isso, aí ele falou, tipo, meu jeito eu tô investindo, tipo, eu faço Uber porque senão eu ficaria em casa à toa. Então, tipo, hoje a minha filha, ela tá ocupada na faculdade, eu prefiro sair, vou dirigir, conversar com gente, eu gosto de dirigir. E é isso aí. E aí eu percebi isso, tipo, cara, prosperidade pra mim é tempo. Ter tempo. Ter tempo. É isso, sabe? Então, tipo, até o delegar leva tempo. Então, assim, são coisas. Claro que vai ser importante delegar na vida. Isso é de extrema importância, não tem jeito. Mas também ter coisas para cultivar o tempo de nada mesmo. Inclusive, nem precisar delegar nada. Meu dia tá ali, não tá dependendo de nada. Tá tudo certo. Aí o que vier é por prazer, coisas ali. Claro que eu vou ter que cuidar dos investimentos, eu vou ter que ter, né, uma noção, eu vou ter que ter estudos ali, ok. Mas é isso, né? É o próprio investimento do investimento. Né? Tipo, eu estou investindo ali em estudos, em coisas que vai dar uma percepção boa para eu poder, no futuro, ter ali uma vida mais tranquila. Mas é isso, assim, em campo de dinheiro, né? Eu fui percebendo isso aí também, que olha. Maravilhoso. Ah, eu amei. Eu lembro que uma vez a gente até falou sobre investimentos aí, depois eu deixei pra lá, porque a mina, minha cabeça de TDAH, ela quer fazer 500 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então tem que dar uma podada. Mas foi bom você falar, porque. Perdão, gente. Aí a gente entra num ponto do livro muito importante, que ele fala sobre a gente traçar rotas assim mesmo, sabe? Falar. Até nesse capítulo ele fala: primeiro, você não fica preso ao fato de você não ter uma ideia, um projeto em mente para alcançar a quantia que você quer. Então, você só tem que continuar visualizando e pensando e deixar a intuição chegar. Então, realmente, deixa a fonte divina trabalhar. Ela vai trazer para você. A Marcela falou do cara, gente, o cara aí fez um trem de tilápia, e daí foi indo, e as coisas foram acontecendo. E o Marcel falou da outra vez também que com ele foi do mesmo jeito. Assim, não tem muito aquela coisa de a gente ficar muito agarrado, assim, preso na coisa. A gente tem que trabalhar isso em nós mesmos, até por uma questão de saúde. Porque algumas pessoas pensam assim, que é só, vou trabalhar porque é lei da atração, vou fazer porque é lei de você tem que soltar. Você precisa ficar saudável. Então, se você fica ali muito dormindo e acordando, só pensando naquele negócio, gente, novamente, o sistema nervoso vai pro pau, entendeu? Você vai ficar muito identificado e você vai se frustrar mais fácil com qualquer coisinha que der errado. É muito peso demais para você carregar. Então, já é uma lei universal para você ficar bem, saudável na vida e conseguir usufruir também dos benefícios da sua jornada, né? E aí é isso, sabe? Você falou sobre o investimento sobre ele, e aí esse ponto é importante. Você compreendeu que para você funciona melhor. Então, na hora que a gente for decidir fazer as coisas do livro, vocês precisam buscar o que funciona para você. Não adianta querer mirabolar muito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a lei da atração, uma moça falou o seguinte, uma das que dava aula: gente, não fique cocriando, tipo, 40 mil se você não acredita que você merece ou que você vai ganhar 40 mil. Se você acredita que você vai ganhar, tipo, 2, cocria os 2 mil que vai dar certo. E realmente, a gente fica querendo extrapolar um negócio que a gente não, né? E aí, isso que a gente tá começando aqui. Eu quero crescer, mas eu não imagino esse lugar, porque para mim esse lugar ele é quase terrorista comigo. Então, como é que eu vou ficar criando esse, sabe? Tipo, não funciona. E aí ele falou sobre as emoções. Imagina, você tá criando uma coisa impregnada de emoção negativa. Como que não vai ser? Das duas, uma, ou você não consegue criar, ou quando você conseguir, realmente vai ser caótico pra caralho. Então, é algo que a gente tem que buscar, o que a Marcela falou. Para ela, investimento aí foi tipo um super, né, um caminho maravilhoso. Eu, por exemplo, eu gosto de pensar, tipo, treinar pessoas, mas eu já tô igual você, eu não gosto de pensar nisso como uma obrigação, tipo, eu terei que fazer e aí eu não vou ter tempo. Eu também amo o tempo, para mim, prosperidade é tempo, é você poder fazer quando você quer.
Gente, isso aqui é magnífico. Eu dei uma mudadinha no meu catálogo, minha vida já mudou muito, por quê? Porque eu faço a leitura a hora que eu quero. Entende? As pessoas estão ali. É prazeroso, você entrega uma coisa melhor. Você não se sente, tipo, trabalhando em sofrimento. Porque o seu dinheiro tá vindo através do sofrimento, nem nada, nem da sua saúde. Tudo bem que foi a minha gravidez que fez eu mudar, mas olha isso aqui, eu tô levando pra vida, entendeu? E aí, quando eu penso nisso, eu também. Ai, aquele negócio, eu gosto de estudar, eu gosto de saber um monte de tema, eu quero saber um monte de coisa. Só que eu também não quero que isso seja uma obrigação, entendeu? Eu não Sim. quero que isso seja tipo, ai, eu vou ter que estudar todas as coisas, porque daí eu tenho que mandar em todo mundo. Que coisa chata. Tipo, Uhum. para mim já se enquadra no sofrimento mesmo, assim, da coisa. Sim. Então, foi até bom você falar, vou encontrar um local, um ponto de vista, criar É. uma coisa que é esse local que você chega lá e você faz aquilo que te dá prazer, né? Isso. Aí tem aquele negócio de você contratar uma pessoa que treina outras pessoas e tudo Sim. mais, né? Então você só faz o que você quer ali naquele momento, tipo, vou dar uma supervisionada, vou dar uma olhadinha. Para mim é Sim. confortável esse lugar. E é isso, assim. Não faz sentido, igual a gente conversou no outro encontro, pensar dinheiro só por dinheiro, tem que ter um outro sentido por trás. Então, para mim, se não trouxer conforto, se eu não me sentir bem, se não sair desse estado de sobrevivência, que não é um estado de querer comer, ou. Gente, estado de sobrevivência também, é esse negócio, a gente não para, a gente fica o tempo todo em alerta, ou a gente fica fazendo e criando coisas em sofrimento, sem ainda estado de sobrevivência. Então, para que tanto dinheiro se eu vou continuar em estado de sobrevivência? Qual vai ser a diferença que eu vou fazer para mim? Já estou agora, sabe aquela coisa? Então, pensar esse nosso caminho, assim, para o dinheiro, essa consciência que ele falou do dinheiro, de um local que é confortável para nós. Sim. Até porque é isso, né? A gente tá falando. A gente falou ali no primeiro. No primeiro episódio, no primeiro encontro, assim, desse, que era lembrar do dinheiro como um meio, não como um fim. Então, e todo mundo tá buscando dinheiro porque quer um conforto, um prazer na vida. Ninguém tá buscando dinheiro para ficar infeliz. Ninguém fala, eu quero ficar rico porque eu quero ficar na desgraça. Não vai, eu quero ficar rico justamente porque eu quero prazer, eu quero estar bem, eu quero estar feliz, e assim vai. Então, quando tem até eu não lembro qual página que ele dá ali um parágrafo de como escrever aquela carta ali. Então, por exemplo, eu quero a quantia tal, até a data tal, me comprometo assim, assado. E aí ele até coloca, me comprometo a fazer tal coisa com o máximo de eficiência. E aí, isso que a Kelly falou, como que eu vou ter um máximo de eficiência se eu odeio, se eu tô desgastada, se tá horrível daquele jeito? Não tem como ter eficiência num negócio que te desgasta, que tá te fazendo mal, né? Então, olhar para esse campo, né? Olhar para esse campo, porque é isso, né? Senão, na gana desse negócio de não, eu vou conquistar esse, sei lá, quero 80 mil até a data tal, aí eu vou me matar no processo, vou ter um piripaque, e aí beleza. E às vezes pode até acontecer de conseguir o dinheiro e vai tudo para minha saúde. Agora eu estou hospitalizada e eu preciso lidar com todos os problemas físicos que isso aqui, psíquicos, emocionais que esse troço me gerou. Então, sabe? Aí a gente tem que, assim, é isso, assim, lembrar que é um troço que tá servindo a gente, tipo, e isso é uma coisa mais interna mesmo, assim, mas, tipo, colocar na cabeça que esse dinheiro, e aí talvez seja bom voltar lá para o início, da pulsão do desejo que está movendo isso, dessa conquista e tudo mais, né? Para lembrar que também esse dinheiro está trabalhando para você ali, para você conseguir de fato o que você quer, não é você que está se matando para ter ele. Tipo, então, deixe esse negócio trabalhar para você conquistar aquele negócio primordial ali que está movendo essa busca, e assim vai, sabe? Eu acho que isso é muito, muito bom. Então, lembrar, o dinheiro não é um fim. Não é um fim, gente. Ele é o meio. Então, coloca ele no lugar dele, sabe? Senão ele vai desbirocar. Senão ele vai desbirocar também. Então, importante. Isso eu acho que é uma consciência que muda bastante as coisas também, sabe? Muda bastante. E. Não, da minha parte é isso. Pode ir falando. As minhas anotações já acabaram, então eu vou comentar em cima do que você falou. Eu vi só uma parte que eu estou vendo no livro, que acho que cabe também no que a gente está falando, que é sobre ele ter falado ali para a gente não utilizar sua razão quando. Eu vou ler aqui.
Não confie na sua razão ao criar o plano para acumular dinheiro, mediante a transmutação do desejo. Sua razão é falha. Além disso, sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa. E caso dependa inteiramente dela, você pode se decepcionar. Não é dos devidos recortes, né? Para o pensamento dele. Onde entra isso aqui na nossa filosofia, no que a gente guia aqui no caminho. Qual é o nome mesmo? Estudos caminhos, estudos caminhos. Eu ia falar no caminho de alguma coisa. Nos estudos Tá do bom, tá caso. bom. É justamente a gente não ficar anulando uma coisa pela outra. Então, assim, gente, assim, a gente tá lendo um livro que ele é muito de cunho racional, mental e prático, disciplinador, mas não dá para você trabalhar só com essa faculdade. É como ele tá falando aqui. Na hora de você traçar o seu plano, leve em consideração isso que a gente tá falando, que é pense naquilo que emocionalmente te faz bem. Então, realmente não utilize só da sua razão. Porque se a gente for pensar no nível razão, quando você vai ver, vai investir num curso, em estudar alguma coisa ali para você melhorar suas vendas, seu posicionamento, o que seja, dentro desse meio que faz você crescer, né, e ter mais dinheiro, se você for pensar só pela razão, você vai querer ficar replicando coisas que outras pessoas te ensinaram. E aí você vai querer que encaixe para você, né? E aí você replica a linguagem, replica o método, e é uma coisa tão desgastante. E aí, às vezes, você anula sua autenticidade e não vê resultado. E aí entra no que a gente falou, você fica mal. Entende? Eu tô falando com uma pessoa que já fez isso em outros momentos. Sim. E depois eu fui entendendo que assim, a gente estuda pra gente entender o jogo. E aí você pega a sua autenticidade e coloca, né? Você pode aplicar ali alguma coisa, mas você não deixa de ser você. Então tem umas coisas que eu olhava e falava, jamais fazer esse negócio chato. Sabe? Tem uns cronogramas de postagem. Nossa, gente, que coisa chata. Sim, eu não Mas consigo. aí você, né? Mas você estuda para entender que você pode se comunicar, por exemplo, com a autoridade, gerar conexão, blá, 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 tem um monte de coisa lá. Só que aí o cronograma é segunda-feira, autoridade. Terça-feira, conexão. Aí, poxa, é muito chato. E principalmente as pessoas que são criativas e artistas, como a Marcela falou. Então, se você já sabe qual é o seu lugar no mundo, assim, se você entende da sua alma, se você está num nível de autoconhecimento ali mais fino, utiliza disso também. Então, é como ele falou, na hora de traçar o plano para o seu dinheiro, para o seu futuro, para as suas coisas, você precisa entender esse local, como a Marcela entendeu. Para ela faz sentido investimento. Ela não quer saber desse local de ter que pensar tudo isso. Que maravilha, entende? Então, já está alinhadíssima já com a alma dela, e aí, claro, daí para frente ela vai, né, ver outras possibilidades. Então, é isso que para mim eu achei muito importante, assim, como última anotação, né, que eu nem achei que tá na penúltima página, não, na antepenúltima, que é não utilizar somente da nossa razão, porque daí a gente quer ser racional demais com as coisas, né, ou pensar em termos de informação, de mercado, blá, 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 e acaba que a sua identidade ali, ela vai pro ralo. E aí, claro que você vai se frustrar lá na frente, até mesmo se você conseguir prosperar, porque você só virou uma réplica da réplica. E o negócio não vai fazer mais sentido para você. Eu mesmo já abandonei vários projetos, porque eu tinha começado muito no método e depois não fez mais sentido para mim. Poderia estar dando dinheiro que fosse. Não tinha prazer. E aí, como a Marcela falou, como o dinheiro é um caminho, né, e é uma energia e tudo mais, gente, se não for para gerar prazer, por que nós estamos querendo esse negócio? Porque, assim, de verdade, sem ele a gente já não tem prazer. Entende? Esse negócio, que coisa doida. Então, a gente precisa mesmo estar muito bem ancorado. E até para as pessoas que têm crenças em relação ao dinheiro, tipo, de corrupção, o dinheiro é sujo, aquelas coisas todas, começa a pensar dessa forma, porque daí isso vai mudar a sua relação com o dinheiro, porque senão a gente vai só reforçar esse padrão de sofrimento, né? Tava até conversando com a minha irmã, falei, nossa, eu fico brigando com algumas pessoas com algumas palavras que são usadas para se relacionar a trabalho e a fazer dinheiro, porque tem que mudar o negócio, porque senão a gente fica muito associado, assim, sofrimento, desgaste, ai, tudo com o meu suor. Eu falei, menina, não quero suar para ter nada, não. De verdade, tá? Com todo respeito às pessoas que estão suando, porque a gente precisa, né, coletivamente mudar algumas coisas mesmo, tá? Então, nesse caminho aqui desse livro, lembre da emoção de vocês, realmente. Até como a gente falou no início, é a emoção que vai falar, não gostei desse tema,
Tô sentindo um negócio assim, em relação ao dinheiro. Eu acho que comentei da última vez sobre ter uma experiência com a cliente onde ela sentiu um enjoo do dinheiro, assim, nojo, sabe? Se não comentei, tô comentando agora. E aí, com permissão dela para falar desse tema, até falei na página. Ela sentiu enjoo. Então a gente pode sentir tanto tipo de emoção quando a gente pensa, ou a gente lida, ou a gente, né, pega no dinheiro. Então não tem como anular a questão emocional na hora de você pensar um projeto para você ter uma vida melhor no futuro, para você ganhar diferente, até para quem está lendo esse livro querendo mais cliente e melhorar o posicionamento. Lembre-se, não dá para você anular a emoção do processo. Maravilhosa demais. Perfeito isso. É muito isso. Pra mim vem aquela máxima, né, de que, tipo, não tem como você esconder a sua própria verdade por muito tempo. Não tem. Uma hora esse negócio estoura. Tem que ser para você mesmo. Que você tá querendo falar, né? Beleza, eu posso criar uma persona, um troço ali para vender um negócio baseado tudo nisso, só que o que você está fazendo com isso é, tipo, você está ferindo sua própria alma, porque se esse local não tem nada a ver com sua alma, aí você vai começar a atrair um monte de cliente que é daquilo ali, que não tem nada a ver com a sua alma, então você está criando um sistema inteiro que não tem nada a ver com a sua alma, e aí você vai colapsar em algum momento. É óbvio que você vai colapsar, porque você não queria aqueles clientes, porque aqueles clientes têm nada a ver com você não queria aquilo porque aquilo não é você. Então, assim, sabe? Tipo, não dá pra gente entrar nesses temas de começar mentindo pra gente. Isso é pra tudo, né? Pra toda relação no mundo. Mas você vai entrar numa relação mentindo quem você é. Como você vai entrar numa profissional mentindo quem você é. Então, né, assim, acho que isso é uma coisa primordial, assim, também, bem primordial, porque não dá pra ferir a nossa alma, assim, tipo, é um troço que não funciona, não dá certo mesmo, vai dar ruim, sabe? Vai dar ruim. Uma das coisas que ele traz aqui, que eu tinha notado, né, nesse processo de. Ele mesmo fala, cada vez que ele fala através das inspirações, né? Mas é isso, a intuição, é um trocinho ali que vem, você cala e você não ouve e tudo mais. Aí ele mesmo fala, tipo, você tá arruinando sua fortuna, sabe? Porque, ou seja, você tá calando sua própria alma. Você tá calando, não, porque as inspirações que vêm, aquele fogo, aquele, nossa, isso, vai, faz. Ah, não tô fazendo, não tá dando em nada. Mas tá fazendo, nem que seja tá ouvindo cada vez mais essa alma, porque aí você dá a possibilidade dela falar cada vez mais com você e você tá mais alinhado. Então, às vezes, o que está parecendo que é um erro, que não tá dando em nada, é porque tá te levando para um lugar aonde vai dar, sabe? Então, assim, é ouvir, é ir construindo essa relação mesmo amorosa consigo. Porque é isso, um negócio realmente vai nascer onde tem uma verdade profunda, assim, então um trocinho ali numa raiz, sabe? Então, é bom, um negócio prazeroso, né? Que a gente tá falando aqui, bom, saudável, prazeroso. Então, né, é bom olhar para isso. E aí a minha última anotação era só um troço, era só uma coisa aleatória que eu ia falar que eu faço, que eu acho legal, então tô deixando para as pessoas aqui, porque ele mesmo fala, né, de você, então, vai fazer ali esse decreto, enfim, vai ler todos os dias, etc e tal. Teve uma época da minha vida e aí isso é legal até para quem tem essa coisa como é que chama, gente, as coisas emocionais que cada um tem, tipo, tempo de qualidade, eu não lembro o nome desse negócio, mas esse tem aí. Ai, toque físico, é aquilo que te resolve mais. E eu tenho muito com as Linguagem do palavras. amor. Linguagem do amor, isso, obrigada. Exatamente. Que é perfeito, a gente tá falando de emoção aqui, a gente tá falando, enfim. E aí, tipo, isso foi uma coisa legal, assim, que despertou em mim, de trazer essas linguagens aí, que você tenha, porque é profundamente emocional, para, enfim, pode ser para esse decreto, para isso você tem. Então, por exemplo, eu tenho muitas palavras de afirmação, tanto que quando eu tô colapsando com um problema, eu preciso me abraçar e ficar conversando comigo. Eu preciso falar comigo, eu preciso me trazer boas palavras, parar para olhar realmente e ver naquilo que eu tô sendo boa assim, e eu tô me cobrando, tô me machucando, aquilo que eu tô conseguindo. Então, isso é muito importante para mim. Aí, o que eu fiz numa época? Eu tava, tipo, passando por questões mentais, questões assim. Então, tipo, eu me gravava áudios mesmo falando, você é assim, assim, assado, vai, só coisas positivas, claro, boas, e eu deixava ali gravado e eu ficava ouvindo. Então, tipo, eu deixava passando, dormia, ouvindo, meditava. E, tipo, eu sei, né, isso, a gente tem vários vídeos, palavras de afirmação para tal coisa. Só que é muito legal ser a sua voz, sabe? Tipo, isso traz também uma força psíquica muito grande, que é você afirmando para você. Então,
só deixando essa dica aqui, assim como poderia ser outra forma também. Então, tipo, eu tenho coisa com toques físicos. Nossa, o toque físico é o que me traz a emoção e tudo mais. Como é que eu vou trazer isso para um decreto? Aí vem a coisa também que para mim é muito da criatividade, tipo, essa coisa de levar para o corpo. A gente estava falando aqui. Nossa, quando eu penso nessa quantia, quando eu penso ler esse decreto, isso vai para onde do meu corpo? Porra, vem aqui pro meu braço direito, sei lá, faz. Nossa, então quando eu decretar, quando eu falar, eu vou massagear essa região, eu vou sentir ela, eu vou, sabe, são umas coisas que parecem idiotas, mas é isso que tá falando, assim, desse simbólico de trazer a emoção. Então, você sabe mais do que ninguém como que o seu corpo funciona no mundo, como sua mente funciona no mundo. E aí, é você ir trazendo isso para uma realidade bem sólida mesmo, sabe? Tipo, isso não tem idiota, na real, né? Não tem besteira. É aquilo que faz sentido para você. Então, vai criando esses mecanismos emocionais para cuidar de você e também para chegar e conquistar de fato aquilo que você quer ter aí, pelo motivo que for. Então, é isto. E aí eu acabei minhas anotações também. Acabamos mais cedo, que é para mamãe descansar. Menina, vou descansar nada, mulher, vou fazer um monte de outras coisas. Mas tem que fazer quando tem disposição, porque quando não tá, não, então tá bom. Eu só descanso, só vou deitar, né? É isso. A nova técnica agora é essa. Eu paro tudo, assim, e vou, eu não tô nem aí, tem coisa pra fazer, faz depois. Mas eu gostei muito do que você falou. E isso aí é tecnologia ancestral, gente, sabe? Essa coisa assim, nossos ancestrais da terra pintavam o corpo, passavam coisas no corpo, mergulhavam na água, tinham ritos na terra, sabe? Aquela coisa de pegar. Tem os ritos de sangue, né? Onde tinha ali as marcas e a coisa para o sol, para a lua. E isso que a Marcela falou é parte desse processo, entende? Você precisa vivenciar o negócio, assim, entender o símbolo. Ai, eu tava te ouvindo ali enquanto eu fui pegar água, e eu fiquei, gente, nossa, assim, se a gente for parar pra pensar, é uma tecnologia que faz as coisas funcionarem melhor, torna tudo mais natural, entende? Então, eu concordo totalmente com você. Eu acho que também, para mim, acabou. Para mim, a gente sintetizou bem, né? Se for para fechar, assim, falando de autossugestão, é isso. Existem muitas formas de se autossugestionar, não necessariamente você só a reprogramação ou só as palavras de afirmação. Outra coisa que você falou, né, que você grava. Eu nem sei muito linguagem do amor, mas eu também gostava muito de gravar também para mim. Em alguns momentos, para mim, funcionou muito com a criança interior, porque daí eu tinha a sensação de que era um eu, assim, sabe, mais maduro falando, para momentos meus onde eu estava muito vulnerável por conta de feridas ali emocionais e processos. Então, assim, muito, gente, muito bom. Dá umas catarses, então se prepara, né? Porque tem realmente, ó, lava a alma. E é uma ferramenta, assim, magnífica. E depois que eu ia falar também, você falou palavras de afirmação. Entender a linguagem do amor, né? Eu acredito que a minha é tempo de qualidade. Então, no meu caso, por exemplo, vai fazer um rito, eu preciso de tempo. É igual eu falei agora. O que funciona? Não interessa o que esteja acontecendo. Se eu preciso de silêncio, eu farei silêncio. Sabe? Tipo assim, se eu tô lá na roda de amigos e eu tô desregulada, aconteceu um negócio. A gente cala a boca na hora, entendeu? Tipo assim, acabou. Essa pessoa. Ou, por exemplo, tô aqui fazendo. Tem uma lista enorme. Hoje realmente tinha uma lista enorme para fazer coisa. Mas graças a Deus estava disposta, não é nada que estava me sufocando. Só que eu falei para minha irmã, eu falei, olha, se eu precisar parar, eu paro. Tipo assim, tô cansada. Menina, parei. Sentei, fiquei assim, em silêncio. Aí teve um momento que eu precisei dormir, né? Que a gente ficou muito cansado. Não vou dormir. Simples. Ou seja, essa rotina que me agrada, essa coisa que eu não preciso me sentir pressionada, não posso dormir, porque daí vai atrasar não sei o quê, sabe? Então, nossa, isso foi magnífico você falar da linguagem do amor como uma ferramenta possível de vocês criarem os ciclos de vocês, os ciclos que tornam essa jornada mais leve, que você também se autoconhece, porque isso é autoconhecimento puro, você vai começar a entender como que funciona para você. Porque uma coisa é a gente ler um método, uma instrução e tudo mais, outra coisa é como que a gente aplica isso na nossa vida de uma forma que funcione, que seja gentil, que seja amorosa. E assim, como a Marcela falou, quem não conhece, pesquisa linguagem do amor lá, descobre mais ou menos o que faz sentido para você e vai aplicando e vai se permitindo. Então, como que funciona a disciplina para mim? Ela pode ser
algo que eu tenho que fazer no dia, mas não em um horário específico, porque daí eu já fico nervosa, ou algum imprevisto pode acontecer. Então, você vai encaixando ali para você, e lembre-se sempre, sinta-os enquanto ferramenta ancestral da gente retornar para uma vida mais natural, mais respeitosa com o nosso corpo. Falando de um local, até da gestação, estava conversando com a minha irmã sobre ali as coisas do parto, eu falei, sabe o que eu acho, assim? Que antes, se houve partos prazerosos e tal, que não estão registrados, é porque toda a dinâmica da nossa vivência, existência, sociedade, facilitava que o nosso corpo estivesse ali, sabe, mais aberto para o prazer. Então, pensa, hoje, toda essa rigidez, você fica deitada, você trabalha sentada, o exercício não é uma coisa, tipo, natural, a não ser que você desenvolva essa vontade. E um monte de outras coisas, gente, o alimento, o processo, tanta coisa, a forma como a gente se relaciona uns com os outros. E aí, quando eu penso na questão do corpo, gente, é óbvio que o meu corpo não vai estar, tipo, pronto para isso, porque ele sabe, porque ele viveu uma vida toda num processo que realmente retrai ele disso, entende? Que não desenvolve, a gente tá, às vezes, muito contraída em muitos momentos da vida, sabe? Então, isso que a gente está falando aqui é para que a gente compreenda que vários processos, isso que eu falei da gestação são processos, mas vários de relacionamento, como a Marcela falou, relacionamento amoroso, relacionamentos interpessoais e tal, de trabalho, da forma como você se relaciona com o seu trabalho, com o seu dinheiro, a gente nem sempre a gente vai estar pronto realmente, porque tem todo um sistema que faz com que a gente não esteja pronto, entende? É uma coisa assim que te coloca realmente no local que você vai precisar de ajuda, que você vai precisar se conhecer, que você vai precisar de ajuste. Então, também sejam gentis, porque eu sei que tem uma escola, né, New Age, que vai falar, nós já nascemos assim, nós temos potencial, realmente nós temos, mas tá tão soterrado, entende? Tá tão lá que a gente tem que realmente buscar essas ferramentas que nós estamos transmitindo aqui como facilitadoras do processo. Então, sim, eu acredito mesmo, né, em tudo que esse livro fala, na questão da gente pensar em enriquecer. Só que, obviamente, não é tão simples quando você cresce e ninguém te conta que é só pensar em enriquecer. Entende? Quando a gente fica ali muito vítima das situações ou muito identificado. Então, a gente sempre vai trazer aqui esses pontos de vista para além do livro e mais humanos também, né? Mais respeitosos no nosso processo, porque a gente não está com a intenção de dar um curso ou falar para vocês seguirem exatamente o negócio do livro. Nós somos tão buscadores quanto vocês, e a gente realmente tem essa troca para expandir. E um ponto que eu quero deixar de observação antes da gente finalizar é que olha aí a falta que a gente sentiu de homens na egrégora para dar um ponto de vista. Por favor, não faltem, faz favor aí, porque depois que a nossa roda ampliou para uma visão masculina, parece que não, né? Porque é muito prazeroso conversar entre nós, é muito bom, é muito fluido, a gente já sabe disso, e não estamos anulando disso, eu estou falando que a gente também gosta de uma comunidade maior, tá? Então convidem seus amigos, suas amigas, todo mundo, para participar pelo menos de um encontro também. Não precisa ser um compromisso para todo um livro, mas pode ser até para ouvir e comentar. Às vezes não, né, a pessoa não consegue ler o livro, não dá tempo, enfim. Mas deixei aberto de novo o convite. Maravilhoso. Encerrando com essa, foi perfeito. Não vou falar mais nada. É isso aí. É isso aí. É como a Kelly falou, realmente, está ganhando nada com isso. A gente não vai lançar uma mentoria de 30 mil reais para vender o livro. Deu tudo certo, é só isso mesmo. É de graça, a gente só quer trocar e crescer, e é isso. Então, muito obrigada. Maravilhoso, é isso, tem nada a acrescentar, só despedir mesmo agora. Um beijo, uma linda noite. Muito obrigada, Kelly, pelas trocas. Boa noite. Bom descanso a todos.